vai ser um vídeo explicando o que é um servidor LDAP e vão ser levantados os tópicos sobre o histórico da tecnologia, o detalhamento teórico sobre ela, um levantamento teórico e prático do uso dessa tecnologia em nível global e local, as perspectivas para o futuro e as perspectivas para o futuro do servidor LDAP. Eu sou Daniel, meu nome é Daniel e eu sou aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Com meu colega, nós estamos fazendo esse vídeo, fazendo uma explicação sobre o servidor LDAP na disciplina de redes de computadores. Bom, primeiro falando sobre o breve histórico da tecnologia. Antes de abordar sobre o servidor LDAP, a gente tem que conhecer de antemão quem veio antes, o antecessor, que seria o DAP. DAP é uma sigla para Directory Access Protocol, que significa protocolo de acesso ao diretório. O DAP ele é um protocolo de acesso a diretórios do tipo X500. O que isso significa? O X500 ele é um padrão utilizado pelo modelo OSI. OSI, para quem não sabe, é Open Systems Interface, interface de sistemas abertos. O X500 é uma lista de protocolos pesada para operar sobre o modelo OSI e requer uma quantidade significativa de recursos computacionais. Então, o DAP ele é o antecessor do LDAP, ele é um protocolo assim como o LDAP, porém a diferença dele para o LDAP é que o DAP ele se utilizava de serviços baseado no modelo OSI. Isso mais para frente a gente vai ver que no LDAP ele deixa de utilizar o modelo OSI, certo? Muito bem, devido à baixa velocidade de comunicação de servidores DAP, foi criado o protocolo LDAP. O que é o LDAP? O LDAP é uma sigla para Lightweight Directory Access Protocol. Traduzindo para o português seria protocolo de acesso a diretório leve, certo? Esse protocolo, diferente do seu antecessor, que é o DAP, ele é baseado no protocolo TCP/IP. Então nós temos uma diferença bem grande entre o DAP e o LDAP. Enquanto o DAP ele utilizava o modelo OSI, o LDAP começa a se utilizar o protocolo TCP/IP. Por que isso? Porque, diferente do OSI, que tinha 7 camadas, o protocolo TCP/IP tem bem menos camadas de comunicação. Isso facilita tanto a comunicação como a velocidade dele. O LDAP é considerado leve, pois não precisa rodar a pilha de 7 camadas do OSI. Então, o X500 ele utiliza e utilizava, né, o modelo OSI, e os clientes do LDAP eles acessavam, para que eles pudessem acessar o serviço de diretórios do X500, eles utilizavam gateways, que seriam um meio de comunicação entre esses dois protocolos, porque o protocolo LDAP ele se utilizava do protocolo TCP/IP, enquanto o DAP se utilizava do OSI. Porém, eles não eram compatíveis, suas linguagens de comunicação eram diferentes. E eles precisavam de um tradutor que pudesse converter a linguagem do TCP/IP para a linguagem OSI e vice-versa. E por isso eram utilizados gateways. Os pacotes X500 carregam mais bagagem, pois precisam de cabeçalhos para cada uma das camadas da pilha de protocolos OSI. Por isso que com a adoção do TCP/IP, ele pode melhorar o desempenho da comunicação no LDAP. Porque o DAP, como ele se utilizava dos pacotes X500, ele demorava muito tempo para poder carregar todos os pacotes. Isso custava tempo e dinheiro. A suíte de protocolos TCP/IP, na qual o DAP roda, também necessita de cabeçalhos nos pacotes, mas tem um overhead menor. O overhead ele seria a quantidade de processos que ele executa para rodar o protocolo.
Então, como o TCP/IP ele tem menos camadas que o OSI, ele conseguiria executar esses processos mais rapidamente, sendo assim de melhor desempenho. O segundo motivo pela criação do LDAP foi que ele omite várias operações do X500 que são raramente usadas. O que isso significa? Significa que o DAP ele tinha diversas operações que elas eram de pouco uso ou elas eram inúteis. Porém, o DAP, como ele executava todos os pacotes no X500, ele obrigatoriamente tinha que executar essas operações. E isso fazia com que se gastasse mais tempo e desempenho executando coisas que não seriam úteis para nada ou seriam de muito pouco uso. Isso era um desperdício de desempenho. O LDAP V3, que é a última versão do LDAP, possui apenas 9 operações principais e fornece um modelo mais simples para programadores e administradores. Isso é a diferença. Essas são as principais diferenças entre o DAP e o LDAP. Além disso, é possível que se foquem mais na semântica de seus programas sem terem que se preocupar com características do protocolo raramente usadas. Como eu havia comentado antes, o DAP ele possuía diversos comandos que eram pouco utilizados ou inúteis. E com o LDAP, esses comandos passaram a não existir mais e começaram a ter semânticas mais simples para os programadores. Além do LDAP, ainda ser utilizado para o acesso do diretório X500 através de gateways, ele é também agora implementado direto em servidores LDAPs sem uso de gateway. Esses servidores são chamados de OpenLAN e serão explicados mais para frente. Falando agora um pouco sobre o detalhamento teórico sobre a tecnologia. Um diretório LDAP geralmente segue o modelo X500, que é uma árvore de nós, também conhecida como DIT, Directory Information Tree, ou árvore de informação de diretórios, onde cada nó consiste em um conjunto de atributos com seus respectivos valores. Então, o DAP e o LDAP também, eles funcionam como uma árvore de diretórios. Um diretório é a mesma coisa que uma pasta. Então, o LDAP ele possui um diretório raiz, onde todos os outros diretórios eles estão guardados, ou localizados, vamos dizer assim. E para ele acessar as informações, ele vai consultando os diferentes diretórios da árvore até chegar no nó. O nó seria um conjunto de atributos e um conjunto de valores. Então vamos supor que nós temos um diretório LDAP raiz e dentro desse diretório nós temos vários diretórios de diversos países. Aí nós acessamos um diretório do país Brasil. Dentro desse diretório vão haver outros diretórios de cada estado. Nós acessamos do Rio Grande do Sul. Dentro do diretório do Rio Grande do Sul nós temos todas as cidades e municípios do Rio Grande do Sul. Nós acessamos a cidade de Canoas. Dentro de Canoas nós temos diversas escolas. Então acessamos o diretório do Instituto Federal e dentro desse diretório temos todos os alunos. Cada aluno seria um nó. E dentro de cada nó eles terão diversos atributos, como por exemplo nome, telefone e e-mail. E eles terão diversos valores. Os valores seriam, por exemplo, o nome seria, o meu caso seria Daniel, ou do telefone e teria o número do meu telefone. Então esses seriam os valores. O LDAP ele é similar ao SQL, pois é um padrão de interação com o banco de dados sem especificar uma implementação particular. Um servidor LDAP é uma aplicação que implementa o lado servidor conforme as especificações do protocolo. O LDAP, embora seja um protocolo, ele pode ser utilizado numa base de dados. Então ele pode ser utilizado também como um servidor. Existem várias implementações e a que descreveremos adiante. E a que descreveremos adiante é o OpenLDAP, uma solução livre. Como eu já havia citado antes, o OpenLDAP ele é um servidor aberto que pode ser utilizado
para a implementação de um banco de dados baseado no protocolo LDAP. Para ficar mais fácil de compreender, eu vou utilizar um exemplo. Se nós fôssemos comparar um servidor LDAP com um servidor em SQL, um banco de dados em SQL, o servidor LDAP está para um diretório, assim como o SGBD. Para quem não sabe, SGBD é Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Então, assim como o servidor LDAP está para um diretório, o SGBD está para o banco de dados. Um pouco agora sobre a implantação do servidor LDAP. O protocolo LDAP torna possível acessar de forma padronizada, ágil, segura e hierárquica as informações mantidas pela base de dados. Portanto, todos os serviços de rede, como por exemplo autenticação, compartilhamento, impressão e e-mails, buscarão as informações de que precisam desse diretório de forma integrada. Uma maneira de disponibilizar um serviço de diretório LDAP é utilizar implementações livres disponíveis atualmente. Como eu havia citado, a aplicação mais comum utilizada é o OpenLDAP, mas existem outras aplicações que também são abertas, são livres, de livre acesso e podem ser utilizadas para o uso do LDAP. Um exemplo de implantação gratuita desse tipo é instalar um servidor OpenLDAP, como eu já havia citado antes, ou Apache DS, que é um outro serviço gratuito de implantação do servidor LDAP. Ambos utilizam a versão do LDAP 3. Também existem implementações comerciais, ou seja, são outros serviços que são fornecidos para o uso do servidor LDAP, porém eles são pagos. De implementação comercial do servidor LDAP mais conhecidos são o MS Active Directory da empresa Microsoft, o Oracle Internet Directory da empresa Oracle e o IBM Security Directory Server da empresa IBM. Para a gente entender, isso aqui tá bom. Para a gente entender como é que a gente vai implementar um servidor com o OpenLDAP, primeiro é bom a gente entender como é que funciona exatamente o sistema de diretórios, o sistema de como ele guarda os dados, onde é que é guardado, em que formato é guardado. Para isso, para entender primeiro o sistema de diretórios, eu vou usar como exemplo o sistema DNS. Não sei se todo mundo sabe o que é DNS, mas a ideia do DNS é o nome de domínio. Seria. Opa! Peraí. Basicamente isso daqui. Aqui. Aumentar o tamanho. 20, tá bom. Canoas.ifrs.edu.br, ok? Esse aqui é um domínio. O sistema do DNS é bastante parecido com o de diretórios, então a gente olha as coisas da direita para a esquerda, onde o BR seria a raiz, ou melhor, o ponto que nem aqui no final seria a raiz, né? Mas vamos olhar a raiz como BR, ok? A gente tem o BR, que seria tipo um diretório pai, que a gente chama de raiz. Dentro do BR a gente tem alguns outros. A gente tem o edu, que é como tem aqui. A gente também tem o com. Em quase todo site que a gente entra .com.br, com. Tá dando o domínio do BR. Outro, a gente tem, acho que a gente tem org também. Então a gente tem vários subdomínios dentro do BR, ok? Esse daqui é para representar o sistema de uma árvore, como é que funciona. Basicamente a ideia de uma DIT, funciona assim também. Dentro do edu, a gente vai ter vários outros domínios também, e um deles vai ser o IFRS. Isso tem em cada um deles, só que eu não estou fazendo para os outros também, ok? É mais para entender o sistema de uma DIT, como eu já tinha dito. E dentro do IFRS a gente vai ter o Canoas. Ok, peraí, opa. Tá, legal. Canoas.
Isso é basicamente o sistema de diretórios. A gente tem um diretório raiz, que tem outros subdiretórios dentro deles. Dentro desses subdiretórios, a gente vai ter alguns dados e outros diretórios. Outro exemplo bom disso seria realmente os diretórios de como funciona o computador. A gente tem o diretório barra, o C2 pontos. Abaixo dele a gente vai ter vários outros. Vai ter o Windows, vai ter o aluno, vai ter o usuário, vai ter arquivos de programas, x86. E dentro do aluno, do usuário, a gente vai ter o aluno, vai ter o docente, vai ter o developer. E dentro do aluno a gente tem arquivos e outras pastas. E dentro dessas pastas a gente tem mais arquivos e outras pastas. A ideia de como ele vai funcionar vai ser assim. Isso aqui foi só o exemplo do DNS. Que não é exatamente assim, mas é um bom exemplo. Ok. Agora, isso, um diretório, uma pasta, seria mais ou menos como seria a ideia de uma tabela. Que dentro a gente vai ter dados, mas é como se a gente pudesse ter uma tabela dentro de outra tabela. Um pouco esquisito de fazer essa comparação com um sistema de banco de dados. Ok, então, assim, agora como é mantido os dados? Digamos que dentro do Canoas, nosso diretório Canoas lá, a gente vai ter outro diretório, que vai ser o aluno. Ok? Ótimo. E dentro do aluno agora a gente vai usar círculo para isso. A gente pode até ter outro subdiretório, mas no mesmo nível que esse outro subdiretório, a gente vai ter algumas entradas de dados. Alguns lugares chamam de entradas mesmo, outros de registro. Finge que é do mesmo tamanho. E cada um vai ser como se fosse uma linha da tabela. Aí, ali dentro, vão ter os dados relativos àquele registro, àquela entrada. E cada um vai ter um nome. Então, por exemplo, Augusto, Gabriel, Gessé. Opa, nossa, que lindo. E Daniel. Daniel ficou fora. Tá. Isso daqui são como se fossem as entradas dentro daquele diretório. E a entrada é basicamente um arquivo. Não, é um arquivo. E dentro do arquivo vai ter um texto que vão ser os dados relativos àquela entrada. Então, agora entendido como é que funciona cada entrada ou cada registro, né? Agora, a gente vai pegar e vai entender como é que funciona dentro de cada entrada ou registro, e não só onde eles estão armazenados ou o que eles representam. Tá, então... Ok. Então, pra gente entender como é que funciona uma entrada, um registro, também chamam de nó. A gente vai primeiro precisar ver como é que funciona dentro dele, como é que é organizado, como é que são organizados eles. Então, a gente vai dizer que dentro do nó Augusto, lembra? Estava dentro de aluno, estava dentro de Canoas e FRS do BR. Ok, dentro desse nó a gente vai ter os dados dele, ok? Então, a gente vai dizer que o CN, common name, ok? O CN dele vai ser Augusto, que era o nome dele dentro do seu diretório, ok? E a gente vai ter que ter
o caminho dele até a origem, ou até a raiz. O caminho dele até a raiz era então o nome do pai dele, o DC. São usados muitos nomes para representar essa mesma coisa, a ideia de quem é o pai. Tem muitas palavras que usam, às vezes usam o ID, usam um monte de coisa. O que eu mais achei bom de entender é DC, porque é pequenininho. De deixar um padrão, não tem muito bem um padrão para o que vai ser o que, porque tu vai definir isso na hora da consulta. Então, como o name dele vai ser Augusto, a gente vai botar o DC, que vai ser o do pai, que vai ser aluno. A gente vai, pode ter espaço, pode ter o que quiser, tanto faz. DC do pai, então vai ser Canoas. DC do pai, e FRS também pode ser maiúsculo, tanto faz de novo. Edu, né? Edu e BR. Ok, esse é o caminho basicamente do pai, é o nome dele, mas o caminho inteiro até a origem. Então, se a gente quisesse acessar aquele registro específico, a gente teria que ir desde BR, dentro de Edu, dentro de FRS, dentro de Canoas, dentro de aluno. Naquele nível, a gente tem o registro Augusto. Ok, temos o registro, sabemos onde é que ele está. Isso é basicamente o que diz isso, esses dados. E essas são as duas únicas coisas que um registro necessariamente tem que ter. Ele tem que ter um nome, que é o nome do arquivo, e ele tem que ter o caminho dele até a origem, por ser um sistema de diretórios. O nome a gente vai chamar de RDN. Isso aqui é o RDN dele, ele precisa ter um nome dentro do seu diretório. E a gente vai chamar de DN todo esse resto, que seria Augusto, aluno, Canoas, FRS, Edu, BR. Isso é o DN dele, é o caminho dele até a origem. E essa eu acho que é a única regra que tu precisa ter num sistema de diretórios, que é que o DN de um arquivo é único. É quase como se fosse o ID dele. Ninguém pode ter um DN igual. É meio esquisito de pensar nisso, só que se tu pensa num diretório até faz sentido. O que quer dizer que o DN de um é único? Quer dizer que tu não pode ter dois arquivos com o mesmo nome num diretório. E essa é a única regra que ele te impõe. O resto agora é só botar dados. Só que como é que esses dados são guardados? Tu não pega e bota dados ao aleatório assim. Tu precisa primeiro criar uma classe, tipo um molde, e dizer: esse cara usa essa classe, logo ele precisa ter esses dados. Dentro dessa classe tu vai dizer: ele precisa ter isso, 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 e ele pode ter isso, isso, isso. E o nome dessas classes são Object Classes. Tu pode criar elas. A gente vai usar como exemplo o UID. Não tenho certeza se essa existe. É que ele já vem com várias classes dessas que existem. Ok, então Object Classes. Tá, sim, agora vamos dar como exemplo que a UID diz que a gente precisa necessariamente ter nome. Nome vai ser um atributo, não vai ter relação com o RDN dele, que é o nome do arquivo. E telefone. Digamos que esse daqui é opcional. Ok, temos dados. Temos a classe que nos diz que precisamos ter esses dados. Temos um DN e um RDN. Então isso aqui é basicamente uma entrada, um registro, um nó no nosso sistema de diretórios. E a Object Class que eu disse que pode ser feita, pode ser customizada, é basicamente nos esquemas. Tu tem esquemas que tu pode criar na base do teu servidor, que daí ele vê como
como classes que podem existir. Então, isso aqui é basicamente o sistema de como é que funciona um LDAP. Agora vamos para a implementação. Dá pra fechar isso? Muito bem. Grande Daniel. E nível. E... tá, para implementação, legal. Vamos abrir um terminalzinho aqui. Para instalação, a gente vai precisar ter 2 pacotes. A gente está fazendo isso aqui no Ubuntu, então não sei quais são os pacotes em outras distros. Nem sei como é que é no Windows. A gente vai precisar desses daqui, sudo install. Preciso de sudo para qualquer pacote. Slapd. Ah, sim, esse aqui é o do... é a implement. Lembra que o LDAP é basicamente a ideia do protocolo e meio que um padrão. Então não é um software por si só. É tipo SQL. SQL não é uma linguagem. É mais um padrão de linguagem e as implementações seguem aquilo. Então a gente vai usar a implementação, uma das implementações gratuitas do LDAP, que é o OpenLDAP, que o pacote é o Slapd. A gente vai instalar o Slapd. Ok, quando tu instala o Slapd, ele pede a senha do tipo o MySQL ou qualquer outro banco desses. Quando tu instala, ele pede a senha de administrador para poder do usuário administrador para poder usar o banco. Deixa ele terminar de instalar. Ok, ótimo. E a gente vai precisar de outro pacote que serve para te poder dar comandos por linha de comando para manipular esse banco, que é o LDAP Utils. Tá instalando. Ok, legal. Agora a gente tem o Slapd e o LDAP Utils. Quando tu instala o Slapd, ele já vem com uma base de dados criada. Pra gente ver ela, a gente dá um slapcat. Opa. Prefiro de permissão de superusuário. Isso aqui é a nossa base de dados que está criada. Ele cria com o nome... o DN dele é DC no domain. Ele tem as Object Classes Top, DC Object, Organization. E aqui estão as coisas que manda ele ter. Que essas Object Classes mandam ele ter. Mesma coisa aqui, a gente tem o CN admin dentro do DC no domain. Logo a gente tem a pasta no domain. A gente tem uma entrada que é o admin. O DN dele é esse. Então seria admin no domain barra admin. Ele tem essas Object Classes. O CN dele é esse. E por aí vai. A gente tem os dados, etc. Mas para dar uma olhada em como é que funciona a base de dados e o que ele já vem criado. A gente não quer isso. A gente vai começar do zero. Então a gente vai precisar tirar tudo. Para tirar tudo, a gente vai precisar primeiro matar o banco. Matamos o banco. Então, se a gente... Mas estamos com o banco morto, então a gente pode deletar tudo. A gente vai ficar dentro de barra var, barra... deve ficar barra var, barra... lib? Acho que é lib. Lib barra slapd. Agora sim. Não tem nada aqui, né? Tá bom. Então agora teoricamente removemos a base de dados. A gente vai mandar um cd. A gente tem pra onde? Barra tc barra slapd? Não. Aqui a gente pode dar um ls. A gente tem 3 passos. O primeiro é o esquema, que
são os esquemas que eu tinha comentado antes, lembra? A gente tem a primeira não faço ideia do que é. E aqui a gente tem algumas pastas de configuração dele. O ponto é que a gente tem que agora configurar o servidor LDAP. Aqui eu vou ter que matar de novo, porque eu iniciei LDAP, não vai pedir stop. Ok, legal. Aí agora a gente vai precisar fazer a configuração do servidor LDAP. Tem dois jeitos de fazer isso, eu vou mostrar os dois. O primeiro é o mais complicadinho, que a gente tem que trazer os arquivos para cá e daí iniciar. Ele tem uma pasta de arquivos padrão. Eu não vou chegar a configurar desse jeito, vou mostrar como é que faz, porque teria que fazer a configuração aí onde está iniciando. Eu vou configurar mesmo do segundo jeito, que ele já sobrescreve. A gente vai pegar a configuração padrão que ele nos dá, que fica dentro de /user, /share, /doc, Não, obrigado, não quero ver tudo. Slapd? Não. Slapd. Examples. Slapd.conf. E eu vou trazer pra cá. List de tudo, porque a pasta não é minha. E ls, vamos ver, tá aqui. Legal, olha aí. Dentro de slapd.conf a gente tem toda a configuração dele. Não é muita coisa. A gente tem basicamente os esquemas que ele está importando na hora que inicia o servidor. Lembra o que são os esquemas, né? As definições de Object Class. A gente tem a engine, não, o sistema que ele usa para gerenciar no back-end como é que ele vai fazer a inserção. Eu gosto agora dele, isso, que ele buga um pouco menos e é melhor para na inserção. Aqui mesma coisa, todo lugar que teria back-end a gente botaria HDB. Aqui mesma coisa também, de novo. Nada, HDB. Aqui é comentário. Nada. Sufixo vai ser o nosso caminho. Lembra? Vai ser DC IFRS, DC Edu, DCB. Acho que é isso. Eu vou largar no Ctrl C para ficar mais fácil. Aqui, mesma coisa. Aqui seria qual o cara que é o administrador. Lembra do... Opa! Ah, que bonito. Eu ativei o modo... não quero mais nada e... por alguma razão ele entrou... Pera aí. Eu vou fechar. Vou abrir de novo. Tá, aqui insert não faz nada aparentemente. E ele entrou no modo insert sem querer. Cadê o lugar que tinha feito isso? Aqui. Então esse aqui vai ser qual o registro que teria os dados do administrador. Então o cara que tem CN como name admin está dentro desse caminho. Mesma coisa, quem é o administrador? É o cara que tem como DN o CN admin e esse caminho. Opa. Ué. Eu vou copiar aqui de cima de novo, só pra ser mais fácil. Cadê? Aqui. Legal. E é isso. A gente também teria que botar aqui o administrador, que tem acesso a qualquer coisa e também pode ler. E exatamente, é assim que tu configura o Slapd. Eu não vou chegar a salvar aqui. E daí como é que tu... porque ele ainda não está com a configuração nele. Quando ele iniciar ele vai precisar carregar, só que a gente precisa apontar para esse arquivo para ele carregar então.
Aí a gente precisa editar ponto barra default barra LDAP. Isso. Aqui, nessa primeira linha não comentada, a gente tem o que seria o caminho para o nosso arquivo. Legal, né? Slap de conf, etc, o arquivo que a gente acabou de editar. E tá, assim seria a configuração na mão. Também tem um jeito que é um pouco mais fácil. Não tem tanta coisa quanto do outro jeito que pode configurar. Tá, então a gente vai mandar um sudo dpkg que configura o slapd. Ok, aqui a gente tem algumas coisas. A gente não quer que ele omita a configuração porque a gente quer configurar. Como exemplo, eu vou usar a base de dados o DNS do IF que eu tinha usado antes, né? A nossa FRS do BR, com a organização que vai usar como DN, né? A gente vai usar aluno porque daí ele vai ficar como aluno.canoas.frs. As senhas de administradores que eu comentei que não precisava, né? Não precisava botar antes porque ele pede agora de novo. Aqui a gente tem os formatos de armazenamento que ele tem. Nessa ordem aqui eles são os melhores. Nossa, MDB. Tá, a outra vez que eu tinha instalado não tinha MDB, mas whatever. Acho que era uma versão um pouco mais antiga. Então vamos no MDB porque ele está recomendando, né? Isso quem fez recomenda. Aqui a gente tem tá, isso aqui é para se tu der apt remove menos purge, que daí ele vai remover a base de dados junto. Eu quero que remova mesmo, senão tem que remover na mão. E aqui ele está nos perguntando se a gente quer remover a base de dados antiga. Queremos sim. Então se a gente der então se a gente der um slapcat aqui a gente tem duas coisas. O primeiro que seria o barra, que vai ser o nosso diretório barra, que tem como DC Canoas e FRS do BR, lembra canoas.frs.do.br, da organização aluno, tem como DC Canoas, que é a nossa barra. Opa, eu botei como organização aluno, legal, fiz errado. E aqui a gente tem uma tupla, um registro, um nó dentro do Canoas, que seria o administrador, que é quem pode acessar tudo. E então temos uma base de dados criada, configurada